Está no ar o programa Negócios em Foco, o seu podcast sobre perspectivas setoriais, negócios de sucesso e muito mais. Olá, eu sou a Camila Cavalcante, assessora na Diretoria de Comércio Exterior e Corporate Bank do Banco do Brasil. E no episódio de hoje desse podcast, nós vamos falar sobre um tema bastante comentado nas redes sociais, que é sobre o metaverso. Você sabe o que ele significa e como ele pode impactar as empresas no presente e no futuro? Sobre tudo isso, nós vamos conversar com Thiago Varela, que é assessor na Diretoria de Estratégia e Organização do Banco do Brasil. Seja muito bem-vindo, Thiago. Muito obrigado, Camila. E olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos vendo ou ouvindo. Thiago, vamos começar explicando para os nossos ouvintes o que é, afinal, metaverso. Então, Camila, não é à toa que a gente fica tão confuso quando ouve falar sobre o metaverso, quando lê alguma notícia ou vê alguma reportagem na TV. Conceituar o metaverso é algo complexo, então vamos fazer uma analogia com algo que nós já conhecemos, que é a internet. A internet é um conjunto de protocolos, padrões tecnológicos e ferramentas que criam uma infraestrutura para conectar dispositivos como computadores, notebooks, smartphones, TVs e outros tipos de equipamentos inteligentes. E essa conexão permite que hoje nós possamos nos comunicar com bilhões de pessoas, fazer pesquisas, compartilhar conteúdo, fazer negócios e tantas outras coisas que as pessoas podem fazer hoje graças à internet. O metaverso é algo parecido. Eu gosto muito de usar o conceito de um investidor de risco chamado Matthew Ball. Segundo o Matthew, o metaverso pode ser compreendido como uma rede massivamente escalável, e escalável porque precisa ser capaz de receber bilhões de usuários, simultaneamente, interoperável para permitir o trânsito fluido e sem atrito de pessoas entre diferentes mundos virtuais, Então, nós teremos no futuro os nossos avatares e eles vão transitar de um mundo virtual para o outro, para o mundo do Facebook, que é o da Meta, para o mundo da Microsoft, da Amazon, do Google e tantos outros que devem existir, que funciona em tempo real, e de maneira síncrona e persistente, ou seja, os eventos acontecem de maneira simultânea para todos os usuários e não podem ser alterados. O que aconteceu no metaverso aconteceu, não volta mais. Assim como é a nossa experiência do mundo físico, Não tem reset, não tem reiniciar. E que possa abrigar também um número ilimitado de usuários, que tenham um senso de presença individual e, o mais importante, continuidade dos seus dados. Então, a gente vai ter uma identidade, uma história, as nossas comunicações vão ficar registradas lá, os nossos registros financeiros, e os bens que nós vamos ter, sejam eles exclusivamente virtuais ou bens físicos que foram tokenizados. E para que tudo isso se torne realidade, o Matthew também destaca que existem alguns habilitadores, que são aspectos relacionados à tecnologia, à regulação, ao comportamento dos consumidores, que precisam avançar e amadurecer para viabilizar a construção dessa visão de metaverso, como algo integrado, imersivo, que abrange todas as pessoas e várias atividades humanas. Perfeito. Thiago, você poderia falar um pouco mais sobre esses habilitadores, que ainda precisam avançar aí para viabilizar essa construção do metaverso? Não, claro, Camila. Os habilitadores eles estão classificados em 8 categorias. A primeira é de hardware, ou seja, as tecnologias físicas, os dispositivos para desenvolvimento, para interação e acesso ao metaverso, como, por exemplo, os óculos de realidade virtual e realidade aumentada, roupas com sensores e todos aqueles equipamentos e dispositivos que vão ser criados para que a gente possa interagir de alguma maneira com o metaverso. Outra categoria é o poder computacional, porque o metaverso vai exigir computadores capazes de processar gráficos de alta qualidade de maneira contínua, e um volume de dados em um volume muito superior ao que a gente tem hoje. E olha que nós estamos na era do Big Data, mas a gente vai ter um volume muito maior do que a gente está observando hoje. E esses requisitos de poder computacional, eles valem tanto para a computação em nuvem, a computação que está nos grandes servidores das grandes empresas de tecnologia, como para a computação local, ou seja, os computadores, os smartphones, os tablets, os dispositivos de realidade virtual que nós vamos usar para interagir com o metaverso. A terceira categoria é a conectividade, e aqui a gente fala principalmente sobre velocidade e qualidade, para permitir
conexões né, em tempo real e essa persistência. Né? Imagina que a gente vai se conectar com o metaverso e não pode travar, não pode parar, congelar de repente. Né? Para que os usuários tenham uma ótima experiência, a conectividade é muito importante. A quarta categoria são as plataformas virtuais, claro, né, que são os ambientes digitais onde os usuários e as empresas vão poder socializar, criar experiências, fazer negócios. E nesse caso, uma boa analogia são as mídias sociais atuais. Né? Então podemos dizer que as plataformas de mídias sociais do futuro são esses mundos virtuais. Né? A gente vai migrar para lá, né? Assim como a gente vive hoje no Facebook, no Instagram, no TikTok, a gente vai viver, né, nos mundos virtuais. A quinta categoria é a interoperabilidade, né, em termos de protocolos, ferramentas, formatos e serviços que servem de padrão, para que todo mundo possa se conectar ao metaverso, né, usando a mesma linguagem e os mesmos padrões tecnológicos. E com isso a gente vai poder criar, né, novos serviços, operar e realizar muitas melhorias em conjunto no metaverso. A sexta categoria são serviços de pagamentos, né, que diz respeito às plataformas, os processos, as operações de suporte aos pagamentos digitais, para que todos os usuários possam, né, fazer transações financeiras, fazer compras, transferências, né, e pagamentos em geral dentro do metaverso. Então, a oitava categoria é a de conteúdo, serviços e ativos digitais, né, que reúne questões como design, criação e comercialização de bens e serviços que serão consumidos pelos usuários no metaverso. Essa talvez seja uma das categorias mais importantes, porque mesmo que a gente tenha toda uma infraestrutura, né, para criar o metaverso, se não houver conteúdo que atrai as pessoas, né, o metaverso não terá sentido e aí provavelmente vai ser só uma grande experiência, né, muito bem intencionada, mas que não vai ser bem sucedida porque as pessoas, né, não vão perceber valor naquilo. E por último, né, falando de pessoas, certamente é o mais importante, mesmo sendo o último, que é o comportamento dos usuários. Né? Como as pessoas vão recepcionar a chegada do metaverso? Como que elas vão se adaptar a essa verdadeira nova realidade? O que elas vão adotar? O que elas vão rejeitar? Né? No fim, né, independente do avanço dos demais habilitadores, são as pessoas que vão determinar o sucesso ou fracasso do metaverso. Com certeza, tudo isso aí que você falou é realmente muito interessante. Tiago, você poderia compartilhar exemplos sobre como funciona o metaverso? O que será possível fazer por lá, por exemplo? Bom, Camila, hoje nós estamos vivendo uma espécie de estágio embrionário, né, que antecede o surgimento do metaverso propriamente dito. Mas nós já temos algumas experiências interessantes ocorrendo em diferentes setores. Né? Por exemplo, no ano passado, né, 2021, o Fortnite, que é uma plataforma de games e mundos virtuais muito populares entre os jovens, foi palco de shows para artistas famosos, como Travis Scott e Ariana Grande. E esses shows, eles foram vistos por milhões de pessoas. Né? Outro exemplo é o da ONG Jornalistas Sem Fronteiras. Eles criaram uma biblioteca livre dentro da plataforma do Minecraft, que é um game da Microsoft e também um mundo virtual. Né? E por meio dessa biblioteca, pessoas que vivem em países onde a censura é muito forte, elas podem acessar conteúdos proibidos nos seus respectivos países, né? Porque o Minecraft ainda não é censurado, né? Como alguns portais são. Outro exemplo agora do setor público é Seul, que é a capital da Coreia do Sul. Eles estão desenvolvendo um gêmeo digital da cidade, né? Ou seja, uma cópia digital exata da cidade real. E isso vai permitir, por exemplo, que eles façam simulações para resolver problemas na cidade, para planejar obras, estimar os impactos, né, simular ali antes de fazer, para ver se realmente aquela intervenção é a mais adequada. Né? Temos exemplos também do mundo empresarial, né, montadoras de veículos que estão fazendo parcerias com uma grande empresa, né, de computação visual, que é a NVIDIA, né, e eles criaram uma plataforma chamada Omniverse, e algumas empresas, né, principalmente montadoras de veículos, estão recriando suas fábricas, né, criando gêmeos digitais das fábricas para testar mudanças na linha de produção e melhorar a produtividade, a eficiência das fábricas. Né, dentro do segmento, né, de serviços financeiros, onde o Banco do Brasil está, o banco JP Morgan dos Estados Unidos, né, o maior banco dos Estados Unidos, eles abriram uma agência virtual chamada Onyx, em outra plataforma muito popular que é a Decentraland. E lá eles oferecem serviços financeiros como câmbio, compra e venda de tokens digitais, de tokens não fungíveis, né, que estão muito na moda agora, operações de crédito, e todas essas transações elas são baseadas numa plataforma de blockchain
da Ethereum. Então ele já está vivendo duas experiências ali, oferecendo serviços no metaverso e também já se integrando a esse mundo das finanças descentralizadas. E o Banco do Brasil mesmo está fazendo experiências, recriando a sua sede e o Centro Cultural do Banco do Brasil do Rio na cidade virtual do Complexo, que é uma plataforma baseada num jogo muito popular, né, principalmente entre os jovens, que é o GTA. São muitas experiências ocorrendo com resultados muito interessantes e a gente ainda está no começo, né? Então tem muita coisa ainda para acontecer e existem muitas oportunidades para empresas de variados setores. Na sua avaliação, o metaverso vai aí acabar substituindo a internet? Olha, do meu modesto ponto de vista, Camila, muito modesto, não. Eu vejo o metaverso muito mais como uma evolução natural da internet do que o seu substituto. As experiências que eu citei anteriormente, elas usam a internet que nós temos hoje como base. Então, a construção do metaverso, ela se dará utilizando também essa infraestrutura que já existe. O metaverso, de certa maneira, é uma internet imersiva e em 3 dimensões. E o metaverso vai se desenvolver e talvez em algum momento se integrar com o que se chama hoje de Web 3.0. Né? A Web 3.0 é uma versão descentralizada e baseada em blockchain dessa internet que nós conhecemos hoje. Então ela vai sofrer menos controle e ela deverá ser menos suscetível a ataques, né? Porque o seu conteúdo estará distribuído em servidores e computadores espalhados ao redor do mundo e não em alguns poucos, né, centros de processamento de dados como a gente vê hoje. Provavelmente, em algum momento, o metaverso e a Web 3.0 elas vão se encontrar e a Web 3.0 provavelmente vai ajudar no avanço, né, no amadurecimento de alguns dos habilitadores do metaverso que nós citamos anteriormente. Entendi. Pensando um pouquinho agora no público, Thiago, que está nos ouvindo, eu queria que você explicasse para a gente, comentasse um pouquinho sobre por que as empresas, hoje em dia, precisam pensar em metaverso na sua avaliação. Quais as vantagens que ele poderia aí trazer para os empreendedores? Essa é uma ótima pergunta, Camila. E para responder essa pergunta, eu vou voltar um pouco no tempo com você. Vamos voltar para os anos 90, né? Nos primeiros anos da internet comercial, pelo menos aqui no Brasil. Naquela época, nós tínhamos muitos visionários que enxergavam o potencial transformador e disruptivo dessa rede e perceberam também muitas oportunidades de negócios. E muitas das empresas que toparam o desafio de serem pioneiras, né, correram risco, né, investiram sem ter certeza de que iriam ter retorno, muitas delas hoje dominam o mercado nos seus ramos de atuação. E muitas expandiram as suas operações, né, empresas que já existiam e viram na internet um novo espaço, elas expandiram suas operações para muito além do seu setor de origem. Né? O metaverso, de certa maneira, ele traz uma janela de oportunidade semelhante. E muitas empresas já estão sentindo terreno. Né? Eu já citei algumas experiências, mas para, né, enriquecer mais, nós temos redes de fast food hoje criando lojas virtuais nos principais mundos virtuais, né, que são mais frequentados, né, que tem maior número de usuários. Empresas ligadas ao mundo da moda estão vendendo artigos digitais, né? Corretores imobiliários estão se especializando na compra e venda de terrenos virtuais, de bens de imóveis virtuais ou de imóveis, né, reais do mundo real que foram tokenizados. Né? Grandes bancos e consultorias estimam que a comercialização de ativos tokenizados e de ativos virtuais pode chegar a mais de 20 trilhões de dólares em 2027, né? Vai ser o equivalente a 10% do PIB global. É muita coisa. E eu repito o que eu já disse antes, né? A gente está vendo tudo isso acontecer e tem essas perspectivas ainda na fase inicial do metaverso. Imagina o que vai acontecer daqui a 10, 15, 20 anos. Com certeza, realmente é um universo de oportunidades. E como as empresas podem, desde já, se preparar para o metaverso? Então, sempre lembrando, né, que a gente falou muitas vezes aqui, Camila, que o metaverso não chegou, né? Mas isso não significa que as empresas devam esperar o metaverso emergir como realidade para então começar a se preocupar em se preparar para se fazer presente nele e explorar suas oportunidades. Né? A preparação começa desde já. E aí tem um ótimo catalisador para a maioria das empresas, que é a necessidade que todas elas têm de fazer a sua transformação digital. Então, a melhor maneira de se preparar para o metaverso é investir na absorção de novas tecnologias,
né, como, por exemplo, a automação de processos, né, principalmente a automação digital, absorver a inteligência artificial, seja para a sua operação interna, seja para o seu relacionamento com o cliente, entender como é que funcionam essas tecnologias mais associadas ao metaverso, como a realidade virtual, a realidade aumentada, as realidades mistas, né? Investir em tecnologias que melhorem a eficiência e a produtividade das empresas hoje no presente, porque quanto mais eficiente e produtivo você for, mais preparado para fazer a transição para o metaverso, né, essa empresa estará. Investir nos seus colaboradores, né, para que eles desenvolvam competências que vão ser críticas, né, para quem quer operar no metaverso, como desenvolver habilidade de design gráfico, de inteligência analítica, né, saber trabalhar com os dados, ter gente boa em experiência do usuário, que consiga, né, criar, né, fazer o design de boas experiências, explorando todas as oportunidades que você tem no mundo virtual 3D, né, a capacidade de oferecer um atendimento de excelência e humanizado também em um ambiente digital. Então, hoje muitos clientes preferem o uso de canais digitais para fazer compras ou para utilizar serviços bancários, né? Amanhã muitos consumidores vão preferir usar o canal da empresa no metaverso. Então as empresas precisam melhorar continuamente a integração dos seus canais de atendimento de maneira que seus clientes tenham uma experiência fluida, né, e sem atritos ao mudar de um canal para o outro nas suas jornadas, né? Ou seja, você começa a atender ele pela mídia social e traz ele para dentro do seu aplicativo e ele não pode recomeçar o atendimento dele, ele tem que continuar de maneira fluida, né, para que ele realmente tenha uma boa experiência. E se você consegue fazer isso desde já, você consegue também migrar a sua operação, o seu canal, né, abrir um canal no metaverso e oferecer um atendimento de altíssima qualidade. E pensando na exploração de novas oportunidades, né, desenvolvimento de novos negócios, é essencial que as empresas façam experiências, né, seja por conta própria ou em parceria com outras empresas, né? Só é possível saber o que faz sentido ou não, o que tem potencial ou não, se nós testarmos, né? Se nós corremos riscos fazendo testes. E as empresas que se permitirem fazer testes sem medo, né? Elas vão errar, mas vão errar e vão aprender mais. E no futuro elas estarão mais preparadas para acompanhar a construção do metaverso e talvez até serem protagonistas desse novo mundo. Com certeza. Fantástico. Thiago, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Negócios em Foco do Banco do Brasil. Ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal.